Olha, algumas instituições estão suspendendo as atividades onde, por acaso, iria ocorrer muita aglomeração de pessoas, como o Sebrae, a Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, suspendeu todas as atividades acadêmicas extracurriculares e viagens não essenciais. Vamos falar mais sobre esse assunto da Universidade Federal de Sergipe, agora ao vivo, aqui na Janela da Informação, com Lucas Moura. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde também a todos que nos assistem. É exatamente isso que você falou. As atividades regulares, as atividades curriculares seguem em atividade normalmente, seguem funcionando normalmente sem nenhuma alteração. Mas as extracurriculares, essas estão suspensas até segunda ordem. Eu estou aqui com o professor Adriano, ele que é o Mário Adriano dos Santos, ele que é pró-reitor de assuntos estudantis aqui da universidade, vai conversar com a gente a partir de agora. Professor, então essas atividades estão paralisadas e não há uma previsão de retorno delas? Veja, a universidade, a partir de notificações do Ministério da Saúde, do próprio Ministério da Educação, ela tomou medidas para manter as atividades regulares da universidade e minimizar os riscos, tanto para a comunidade interna como para a comunidade externa. Aqui na universidade são 30 mil pessoas que compõem essa comunidade e que interagem com todo mundo externo à universidade. Então, se a gente reduz o risco aqui, reduz o risco também fora da universidade. Então, as aulas e as atividades vinculadas acadêmicas regulares, elas não estão suspensas, continuam funcionando normalmente. O que foi alterado basicamente são as atividades extracurriculares, que são eventos do tipo congressos, simpósios, shows, atividades culturais, porque essas atividades terminam trazendo um fluxo novo de pessoas, né, para o local, e as aglomerações são muito grandes para se ter algum tipo de controle. Então, essas atividades são suspensas, apesar de que na próxima semana as atividades que já estavam programadas, elas ocorrerão, independente de elas terem sido feitas pela própria universidade ou por entidades. A partir do dia 23, essas atividades são suspensas completamente. Além disso, a universidade tomou providências relativas à circulação dos seus servidores, professores, técnicos e de alunos que fazem viagens pela própria universidade. Então, essas pessoas, como iam para a zona de risco, poderiam tanto levar ou trazer a doença, em virtude disso, a universidade suspendeu as viagens de seus servidores, técnicos administrativos e professores, né, institucionais, e também de alunos que são suspensos institucionalmente, para minimizar esse risco. É óbvio que se houver situações de urgência, que sejam vinculadas inclusive à própria epidemia do coronavírus, essas viagens serão autorizadas, mas com o rigor devido que se precisa. Essas atividades, as atividades regulares do currículo normal, elas seguem funcionando normalmente, naturalmente, mas existe uma expectativa de, em algum momento, paralisar com todas as atividades? Isso é possível que isso aconteça? Esse comitê gestor criado pelo magnífico reitor professor Angelo Antonioli e pelo nosso vice-reitor professor Walter Joviniani, presidido por ele, é um comitê de crise, é um comitê que vai estudar a situação a cada momento, receber as comunicações do governo federal e tomar decisões. Por exemplo, teremos mais uma reunião hoje à tarde, onde iremos trabalhar especificamente a situação de reinício de atividades em alguns campos, como Lagarto, está acontecendo agora, e de professores que estão, por exemplo, de férias em países de grande, onde a doença atingiu níveis alarmantes de acometimento da população. Então deverão sair novas notificações, mas a priori agora, nesse momento, os níveis de alerta nosso não nos obriga à suspensão de atividades. Mas, em Lagarto, nós teríamos, por exemplo, uma grande reunião de acolhimento. Essa reunião foi abortada, ela não acontecerá mais. Apesar das atividades do campus se iniciarem regularmente, as grandes assembleias assim, de recepção de estudantes, elas não poderão ocorrer exatamente com o intuito de minimizar os riscos. Mas, por exemplo, em Lagarto, nós temos aulas em pequenos grupos. Essas aulas vão continuar ocorrendo normalmente. E também vamos colocar à disposição a estrutura tecnológica da universidade para permitir que, quando uma atividade seja extremamente necessária e precise alcançar um número maior de pessoas, a gente poder utilizar outras tecnologias para atingir esses objetivos. Professor, nós estamos aqui em um ponto com um fluxo grande de alunos, no restaurante universitário. Aqui, muitos alunos se concentram todos os dias para poder fazer suas refeições naturalmente. Existem recomendações que vocês estão passando para esses alunos nessas aglomerações, no momento em que eles estão juntos? A gente já tem, o próprio restaurante universitário, ele já tem medidas muito fortes em relação à lavagem de mãos, esses cuidados necessários que são inerentes a você adentrar um ambiente onde você vai fazer refeições. Mas é óbvio que a gente está estudando, nós já tínhamos ampliado o horário de funcionamento do Resum para redução de filas. A gente vai, durante o período de recesso, uma vez que a gente tem mais uma semana de funcionamento dele, é o nosso maior movimento, são 6.000 refeições por dia.
a gente vai estudar formas também de minimizar riscos vinculados ao aluno estar procurando essa estrutura extremamente importante para a manutenção dos seus estudos. O senhor também é médico, né, professor? Quais seriam esses cuidados que vocês estão recomendando aos alunos? Os cuidados principais de contato, o coronavírus, ele é similar a outras infecções virais respiratórias, ele é passado com contato direto, pessoa a pessoa, e também através do respiratório, e também através do contato das mãos, e também das mãos com objetos. A gente termina tocando esses objetos e levando até a boca. Então vamos sair uma página da universidade, além de comunicações diretas para os alunos, orientando sobre lavagem de mãos correta, como deve acontecer, mudança de alguns hábitos que a gente diz de etiqueta, né? Nós somos latinos, somos calóricos, nós abraçamos, beijamos as pessoas, então esses hábitos têm que ser modificados. As pessoas têm que aprender a se comportar, se cumprimentarem sem a necessidade dos abraços, dos beijos, né, nesse período de epidemia. Infelizmente é assim, além dos cuidados de desinfecção de mãos, usar álcool gel, outras substâncias degermantes, quando tocarem objetos, corrimãos, transporte público e outros ambientes. Então, essas basicamente são as medidas principais para evitar o contágio pelo coronavírus e evitar as aglomerações. Nas salas, por exemplo, salas com ar-condicionado, a tendência é as pessoas manterem o ambiente fechado. É recomendável que a gente abra esses espaços, deixe a ventilação natural tomar esse espaço, porque isso minimiza os riscos também de transmissão. Ok, professor, muito obrigado. É isso, Ricardo, são essas as informações. Eu volto com você. Obrigado, Lucas Moura. Ainda falando rapidamente sobre coronavírus, estou aqui na câmera 1, aqui no portal a8se.com, a Thaís Ferreira, ela mora na Espanha, mas diz que a mãe dela, de 78 anos, vive aqui em Aracaju, ela mora aqui em Aracaju, ela diz que lá na Espanha muitas medidas já foram tomadas, inclusive para as pessoas que saem para as ruas. Obrigado, Thaís, pela sua participação. Thaís Videiro, que mora na Espanha, mas tem uma mãe de 78 anos que mora aqui em Aracaju. E uma outra sergipana que mora na Itália, a Madalena de Andrade, gravou um áudio para a gente relatando sobre a situação do coronavírus lá na Itália. Sim, a situação aqui está muito difícil, é uma coisa de verdade de se desesperar, né? Porque estamos todos fechados em casa, não podemos sair a não ser para ir para o supermercado ou na farmácia. Temos que girar todo mundo com um papel, uma autorização para poder sair de casa. E não é fácil, a gente vê sempre o número de mortes que cresce todo dia aqui. Criança, ninguém, não tem mais escola, não tem nada, é muito difícil. Pois é lamentável. A Thaís aqui também está dizendo que lá na Espanha as pessoas não estão saindo de casa, os colégios fechados, a polícia está botando todo mundo para dentro de casa. Notícia de hoje da Thaís, mas graças a Deus aqui no Brasil está tudo mais tranquilo. Graças a Deus.